No vídeo de hoje eu vou ensinar uma deliciosa receita de pãozinho de batata. Fique até o final que vocês vão se surpreender com a receita. A receita de hoje é de pãozinho de batata sem lactose. Nós vamos precisar de 2 ovos inteiros, 1 xícara de água. Eu coloquei 1 xícara de água, um pouquinho menos de 1 xícara de água e um dedinho de óleo, porque como não vai leite, vai só água e o leite tem mais gordura, eu acrescentei o óleo. 10 gramas de fermento biológico seco, 50 ml de óleo, 1 colher de margarina e 200 gramas de batata cozida amassada morna. Aí é só mexer isso tudo até tirar os pedacinhos que tá aqui. Gente, é melhor pegar e bater com fouet para poder tirar os pedacinhos, dissolver o pedacinho da batata aqui, os ingredientes. Depois que tivesse nesse ponto dissolvidinho, a gente vai colocar um pouco da farinha de trigo, que aqui tem 500 gramas, e meia colher de sopa de sal. Vou colocar um pouco, vou colocar o sal em cima da farinha. Agora vai bater com a mão, aquele mesmo processo, até começar a formar umas bolinhas na massa. Mesmo processo das outras receitas que tem no canal. Bater a mão assim, batendo, para ativar o fermento. Depois de bater mais ou menos uns 3 minutinhos, com esse processo, a massa vai ficar assim, ó. Você vai sentir... Você vai ver que sobe umas bolinhas, ó. Sobe umas bolinhas que já ativou o fermento. Agora a gente vai acrescentar... Vai ficar com um pedacinho assim de batata, não tem jeito. Vai ficar com os pedacinhos. E agora a gente vai acrescentando a farinha aqui. Coloca pra sovar na batedeira planetária. Quem não tiver, sova na bancada. Eu vou colocar pra sovar na batedeira. Vai colocando a farinha aos poucos, porque tem farinha que absorve mais água e tem outras que absorvem menos água. Então, às vezes, pode a massa ficar muito dura se colocar tudo de uma vez. Ó, essa marca de farinha que eu tô usando é a Granfino, então foi as 500 gramas de farinha. A massa vai ficar assim meio molenguinha, mas aí levar pra bancada e sovar até ela desgrudar das mãos. No meu caso, vou levar pra batedeira e vou bater até ela desgrudar da batedeira. Aqui foi o ponto dela, tá molenguinha ainda, que eu vou levar pra batedeira pra sovar. Quem não tiver batedeira, é só sovar na bancada. Gente, só com 500 gramas de farinha ficou bem mole. Então, eu vou acrescentar aqui mais 100 gramas de farinha aos poucos, para poder ver se chega no ponto. Vocês estão fazendo aí na mão, vai colocando farinha até soltar das mãos. Com as 100 gramas de farinha que eu coloquei a mais, ainda tá bem mole. Eu vou colocar mais 50 gramas pra soltar aqui. Gente, como eu coloquei mais 50 gramas de farinha e ainda tá meio molenga, eu vou acrescentar um pouquinho de óleo. Porque como a receita não foi leite, pode ser isso que não tá dando ponto. Coloquei um pouquinho de óleo, ainda não chegou no ponto, eu vou acrescentar mais 50 gramas de farinha.
Gente, eu acrescentei mais 50 gramas de farinha aos poucos pra soltar. Se colocando assim, até dar o ponto. Vai fazer uma baguncinha e vai soltar. Quer ver, ó? Vai soltar. Esse é o ponto da massa. Vai colocando farinha, diminui a velocidade que vai soltar. Agora a gente vai colocar para descansar. Esse é o ponto da massa. O ponto da massa ficou assim. Agora a gente vai fazer uma bola e vai colocar para descansar. Eu untei aqui com óleo. É só fazer uma bola para descansar. Olha como que a massa fica. Estejam preparados por trás das produções, ó. Faz uma baguncinha. E isso vamos conferir se vai dar certo no final do vídeo. A gente coloquei para fermentar no micro-ondas. Ficou cerca de 1 hora, ficou desse tamanho. Agora a gente vai tirar o ar da massa e vai modelar os pãezinhos. Olha a textura dessa massa, que linda. Gente, eu vou porcionar porções de massa de 40 gramas. Vai, Brasil. Vai, 40 gramas. Aí, 40 gramas mais ou menos, 41 gramas. Faz uma bolinha com a mão untada com óleo, tá? Eu peguei uns pedacinhos de queijo, cortei desse tamanho, queijo mussarela. E aí, fecha a bolinha e põe numa forma untada. Deixa eu vou na cagada, quer ver? Só assim já dá 40, quer ver? Pera aí, Tara. Ó. Quase. 40. Ó, 40. Tem. Ó, gente, tem que fazer esse movimento aqui pra dar certo. Faz uma bolinha. Abre. Recheia com um pedacinho de queijo. Você pode fazer o pão sem recheio. Ou você pode rechear com o recheio de sua preferência. Isso daí. Aqui ela tá fazendo uns pequenininhos com queijo. Você vai meio que ir no olho, se não quiser pesar. Mas é bom pesar. Porque vai sair tudo do mesmo tamanho. Eita. 1 grama. Vá. Aí. Foi. Queijo. Fecha. Boleia. Isso aqui é só pra quem tem habilidade, pessoal. Aí, ó. Vai colocar 4. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, Mas 5, eu acho 6. que vai crescer, vai ter que colocar só uns 3. Gente, não coloca muito grudado não, porque ele tende a crescer. E aí, se quiser que não gruda, deixa espaçado. Gente, esse tabuleiro aqui eu fiz de queijo. A massa foi 40 gramas e o queijo, os quadradinhos que eu cortei, entre 5 e 6 gramas. Agora tampar e deixar descansar até dobrar de volume. Daí vocês podem rechear com o que vocês quiserem. Eu fiz de queijo, agora eu vou fazer de frango. Aí aperta aqui. Embaixo. Unta a mão com óleo, fica melhor. Mas se vocês não quiserem fazer, gente, com peso, faz no olho mesmo. Pra vocês mesmo comer, não precisa de fazer com peso, não. Bota uma colherzinha dessa de sobremesa de frango. O que você colocou nesse frango, caso alguém queira saber? Nesse frango, só coloquei cebola, alho, pimenta. Aí deixei cozinhar com óleo, azeite. E um pouquinho de colorau. Aí no final, e tem farinha? Aí no final, eu deixei ele com um pouco de água, desfiei e coloquei como fala? Pra ele ficar molhadinho, mas não ficar ruim de fechar o pão, eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo enquanto ele tava quente e misturei.
Aí fica bem cremoso, pessoal. Isso. Mas quem for intolerante a glúten, aí não coloca farinha. Isso daí. Cada um dando seus pulos pra fazer. Mas aí não pode nem comer o pão, né? É verdade, não vai poder comer o pão. Come uma fruta, pessoal. O intolerante, aí eu não posso fazer nada. Pros intolerantes à lactose, ó, se você não botar o queijo, você pode comer esse pão aqui, já é adaptado com água. Mas pra quem é sem glúten, eu ainda não desenvolvi uma receita assim, não. Ó, gente. 10 gramas de mais ou menos frango. uns 10 gramas de frango. É isso. É isso. Gente, tem hora que Só não sai certo que eu tô gravando, ela tá tímida, pessoal. Porque quando eu não tava gravando, saiu os 40 certinho. Agora uma colherzinha dessa. Já tá sob pressão. Tá enchendo com vontade ali o pão. Quase não fecha. Isso aqui, ó, tem que ter habilidade de salgadeira de muitos anos para fechar o pão desse jeito. Eu vou fazer agora de frango com queijo. Vou colocar metade do frango que eu coloquei no outro e vou colocar um pedacinho assim de queijo. Quem sabe faz ao vivo. Gente, eu fiz uns restinhos aqui da massa sem recheio pra ver como que fica pra comer com uma manteiguinha. Aí eu fiz de 30 gramas. 29, 30 gramas mais ou menos. Gente, ele ficou assim depois de uns 40 minutos em temperatura ambiente, crescendo a segunda vez. Agora é só pincelar a gema. Eu gosto de colocar na gema um fio de azeite e uma pitadinha de sal. Só passar em tudo e levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 20 minutos. Passei a gema, agora eu vou colocar no forno. Gente, esse foi o resultado. Eu untei. Olha como que ele fica fofinho. Fica uma delícia. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Te vejo no próximo vídeo.